caralho, né? E você sabe, isso daí que você falou, voltando um pouco do emocional, né, da questão de vício e tudo mais, as pessoas falam que eu e o André, nós somos muito bem educados financeiramente. Mas por quê? Porque as vivências são são os grandes aprendizados. O nosso pai, a gente teve uma família, a gente teve dinheiro. O nosso pai, quando a gente, até eu falo pra todo mundo, a gente estudou em boas escolas e tudo. E o nosso pai foi um grande empresário, né, rico e tudo mais. Só que o nosso pai também jogava, não fazia trade, mas meu pai era viciado em jogo. Então ele perdeu também apartamento, dinheiro, enfim, perdeu coisas que eu e o André acompanhamos. Então, por que eu e o André somos bem educados, nós dois, né, na questão de também saber lidar com o nosso dinheiro? Justamente porque a gente já viu o emocional do nosso pai e a gente já conviveu Não com quer essa cometer questão os de vício em erros. jogo. Não quer cometer Então a os erros gente. dele, né? Exato. Então a gente Eu não nem vai. jogo, por exemplo, nem sei jogar. A gente não A vai. gente cresceu vendo isso, né? A gente não vai cometer os mesmos erros. Por exemplo, o André, ele fala em relação a dinheiro, a tudo isso, vou ser totalmente diferente do pai. Por quê? Porque a gente viu isso acontecer, não é mentira. O nosso pai perdeu apartamento, flat, coisas que ele tinha, e realmente perdeu e não parava de jogar. Era vício, vício, vício. Era jogo de, como chama aquilo? Loteria Do bicho, esportiva. era não sei o que, era poker. Então, por isso que eu falo, essa questão de vício, de emocional, de você ter alguém e aprender com os fracassos, enfim, com as coisas erradas, é muito importante. Eu acho que a maior lição que a gente teve de tudo isso, até entrando um pouco, e de não ficar frustrado, de não perder dinheiro, né? Lógico que a gente perde também, né? Não é sempre que se ganha. Mas é pela questão de vivência que a gente teve com o nosso pai. Também. Eu tive uma experiência parecida e ao mesmo tempo completamente oposta da sua, mas que ajudou na minha formação. Meu pai, pelo contrário, ele não era empresário, ele sofria de alcoolismo, então passou boa parte da minha infância e adolescência desempregado, né? Eu tendo que, a gente vivendo às custas da minha avó, né? Que bancava a escola, bancava o aluguel, bancava a feira, o supermercado, né? Exigia que a mãe se separasse do meu pai, e a mãe não se separava, porque nos anos 70, 80, ser desquitada era uma coisa que pegava mal, blá, blá, blá. E então, todo domingo, quando a gente ia almoçar na casa dela, né, a gente voltava de ônibus, né, sacolejando lá com aquele monte, era sempre super desagradável, porque ela dava um esporro, ela dava comida com o maior carinho, foi uma mulher maravilhosa, guerreira também, mas, pô, dava lá, mas dava esporro na minha mãe, né? E aí minha mãe vinha dando esporro na gente, sabe aquela história? Sei. O Alfa briga com o Beto, briga, né? Chega até que no final, o cara a criança que apanhou, brigou apanhou da mãe, que apanhou do pai, que tomou esporro do patrão, tá a criança dando esporro no cachorro, vai decaindo. Sim. Então, todo domingo era aquela novela voltando para casa, também tomando esporro, não sei o quê, babá, né? Então, eu falei, puta, eu não quero depender de ninguém. Sim. E eu não quero, né, jamais ser... Aí, claro, a gente vivenciando isso tudo, eu, pessoalmente, que era mais antenado, ligado, e era menino, né, então eu falava, cara, eu não quero ser um pai assim. Eu não quero que meus filhos me desprezem, tenham desgosto. Eu não quero dar exemplo ruim. Tem esse Eu não quero ambiente ser ruim um em casa, eu né? não quero ser um mau marido. Eu não quero ser chamado de fracassado, não quero ser rejeitado. Muitas vezes eu fui rejeitado por conta da história do meu pai, que todo mundo acompanhava, escola, não sei o quê, aqueles vexames em festinha escolar, não sei o quê. Enfim. Então, isso me moldou, assim como moldou vocês pelo lado do jogo deles, dele perder dinheiro. No meu caso, foi pelo lado dele não ter nada, não ter um gato para puxar pelo rabo, porque eu arranjava emprego, não estava tudo indo bem, né? Começava a beber de novo, demitido. Estava bebendo, não sei o quê, internação. Então, foram 12 anos assim, que coincidiu até meus 17 anos, meus 16 anos, quando eu mesmo, minha mãe não tendo a coragem de tomar essa decisão, tomou a decisão eu tomei a decisão de falar, ou ele, né, sai ou eu saio, porque não dá, cara. Eu viver sabe Deus até quando, esse inferno. Então, isso foi o anti-exemplo que serviu para eu me moldar no que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser exatamente o oposto dele, né? Ou seja, ser um bom pai, bom marido, ser responsável, ser provedor. Ser provedor, para mim, era fundamental. Então, o provedor não pode perder tudo no jogo, né? Eu não posso perder tudo no trade. Já ter acontecido isso uma vez. Não posso, né? E isso, eu tinha um filho, agora eu tenho 3, imagina, né? Que já tenho
conhecimento, já tem, e tem toda a experiência do bom e do melhor, de viver bem, etc. De repente, ó, fudeu. Não tenho como pagar a escola, não tenho como pagar plano de saúde, não tenho como pagar aluguel. Por isso também eu sempre foquei. Depois que quebrei, eu tinha aquela na minha cabeça, imóvel é o pior investimento que existe. E é o pior investimento. Mas para mim, se tornou o melhor no sentido de que me deu o respaldo emocional para eu voltar a ser trader. Um porto Eu seguro. só voltei pro game depois que eu comprei a minha casa. Porque eu falei, Daqui pelo menos eu não se eu saio. quebrar, posso tomar processo porque eu não paguei condomínio, vai voltar cheque, vou ficar sem cartão de crédito, vou ficar negativado, vou negociar com a escola, sei lá, vou me virar, mas eu tenho lugar para morar. Então, para mim, isso foi fundamental no processo de virada de chave.